Fala Digi escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo onde eu vou falar apenas sobre um tipo específico de Digimons. Dessa vez, a gente vai estar falando sobre os Kabutrimons. Então mesmo aqueles que assistiram apenas Digimon Adventure sabem muito bem quem é o Kabutrimon. E eu vou estar mostrando para vocês todos os Kabutrimons que apareceram na franquia Digimon até hoje. Então antes de começar, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Então, bora começar! E bora começar com o Kabutrimon original, que evoluiu do Tentomon lá em Digimon Adventure. Ele é um Digimon inseto enorme, do tamanho de um dinossauro ou de um dragão. Né? Tem o corpo azul super poderoso e muito resistente. Né? É aquele inseto assustador, mas que ao mesmo tempo era um grande amigo que protegia o seu Digi escolhido. Então, como o Digimon inseto principal da franquia Digimon, espera-se que existam vários parecidos a ele. Realmente é o que acontece, né? Inclusive, ele tem uma rivalidade com o Kuwagamon, que também foi um dos primeiros insetos criados para a franquia. Mas vamos achar alguns detalhes que fazem o Kabutrimon ser o Kabutrimon. Em primeiro lugar, ele é um Digimon do tipo inseto, né? Obviamente, um inseto enorme. Em segundo lugar, existe uma certa comparação entre ele e o Greymon, porque o Greymon também tem um capacete que aparentemente veio dos besouros rinocerontes e é tão resistente quanto. E o Kabutrimon é literalmente baseado nos besouros rinoceronte. Inclusive ele tem esse nome graças a isso. Kabutrimon vem de Kabutomushi, que são os besouros rinoceronte lá no Japão. Então sim, ele é inteiro um besouro super poderoso. Porém é mais do que isso. Se a gente vai na descrição dele, a gente encontra que ele tem parte de besouros super resistentes e parte de formigas também. Onde, não sei se vocês sabem, mas as formigas são muito poderosas. Elas conseguem, por exemplo, levantar pesos 100 vezes maiores do que elas, ou algo do tipo. Então, isso mostra pra gente que ele tem muita resistência e também muita força física. Porém, os ataques principais dele são ataques elétricos, inclusive o Mega Blaster, que é um ataque de descarga elétrica super poderoso, que ele usa muitas vezes, né? A maior parte do tempo, quando o Kabutrimon aparece, ele usa esse ataque. Ele tem asas, que ele usa pra voar, obviamente, ele é um inseto que voa, né? Baseado em besouros também. Então, galera, esse foi o Kabutrimon. Todo mundo conhece ele muito bem, mas agora a gente vai para os próximos. Em seguida nós temos o Atlur Kabutrimon vermelho. No anime ele foi chamado de Mega Kabutrimon, porém o nome original dele é Atlur Kabutrimon. E esse nome é muito importante para esse Digimon, porque ele representa alguns besouros, por exemplo, o besouro Atlas. E o besouro Atlas, sendo um besouro muito poderoso, tem esse nome baseado no Titã Atlas, né, que na mitologia grega carregava os céus nas costas. O que faz dele um ser extremamente poderoso e por isso esse besouro também é extremamente poderoso. Ele é basicamente um Kabutrimon maior, mais forte e muito mais resistente. E aquele casco que ele tem nas costas, basicamente, né, aquela casca de inseto de besouro, né, faz com que ele fique mais parecido ainda com esses besouros, se vocês prestarem atenção. E ele usa isso para se proteger e defender os outros, inclusive porque aparentemente a personalidade dele é bem assim. Ele gosta de proteger os outros, bem um cavaleiro da justiça, né? Chamam ele assim inclusive no mundo digital, que é bem interessante. E além disso a gente vê que ele é basicamente um Kabutrimon maior e mais forte. Os ataques são meio parecidos, porém ele principalmente usa os ataques dessa forma através do seu chifre enorme que ele tem na frente da cabeça. Que faz sentido, afinal de contas, esses besouros todos usam esses chifres enormes e poderosos para estarem atacando. Então sim, esse é mais um Kabutrimon, mas a gente continua. Em seguida nós temos o Atlur Kabutrimon azul, uma variação de cor para o Atlur Kabutrimon vermelho que a gente acabou de ver. Curiosamente, galera, foi o Atlur Kabutrimon azul que veio primeiro na franquia Digimon. Ele chegou à franquia um ano antes do Atlur Kabutrimon vermelho, mesmo assim foi o Mega Kabutrimon vermelho que apareceu como nível perfeito para a linha evolutiva do Tentomon em Digimon Adventure, mas o Atlur Kabutrimon azul é o original. Então bem interessante aí, né? A descrição dele é basicamente a mesma, ele tem o mesmo tipo, é um Digimon do tipo inseto. Ainda é muito poderoso, muito resistente das mesmas maneiras, inclusive tem exatamente o mesmo ataque. Dentro do mundo digital, dizem que o Atlur Kabutrimon azul provavelmente é um pouco mais comum de se encontrar do que o vermelho, mas eu acho que é basicamente a mesma coisa, galera. Os dois são apenas uma variação do outro, representam basicamente a mesma coisa, inclusive tem o mesmo nome. Então a gente continua. Nós temos o Kokabutrimon do Tentomon, apesar de que ele já é um Kabutrimon.
E curiosamente, ele é bem parecido com o Attlur Cabutrimon azul, enquanto o Tentomon é bem parecido com o Attlur Cabutrimon vermelho. Ele tem o tipo inseto, que faz todo sentido. O nome dele, galera, Cabutrimon tem o mesmo significado. Esse Ko vem de pequeno, então ele é basicamente um pequeno Cabutrimon, um pequeno besouro rinoceronte do mundo digital. E quando a gente vai para a descrição dele, ele tem uma personalidade bem parecida, né? Dito que ele é bem calmo, ele gosta de proteger os outros, ele tem até um cachecol, né? Ele meio que lembra um herói de certa forma. E é dito que ele é muito, muito forte, né? Fisicamente, mesmo estando nesse nível, o que faz parte de ser um Cabutrimon, se vocês prestaram atenção até aqui. É dito que usando seus chifres e usando seus braços, ele levantou um torta-mão, né, para cima. O que é uma coisa muito impressionante, porque os torta-mãos são enormes e extremamente pesados, muito, muito maiores do que o Ko Cabutrimon, o que é bem interessante, né? Mas, continuando. Chegamos então ao Rhino Cabutrimon, que seria o Cabutrimon de Digimon Frontier. Eu sei que muitas pessoas se lembram que em Digimon Frontier existia um Digimon chamado Metal Cabutrimon. Porém, aquele nome não é o nome original daquele Digimon. O nome original dele é Bolgmon, o que significa que não, ele não é um Cabutrimon, ele não tem esse nome mesmo. Porém, quando acontece a evolução dupla entre o Blitzmon e o Bolgmon, eles se transformam mesmo em Rhino Cabutrimon, que é o nome original desse Digimon. E ele é um dos Cabutrimons maiores e mais fortes. Uma evolução dupla normalmente tem um poder de um Digimon de nível perfeito, super forte, ou até de Digimons do nível Mega. Ele é enorme, muito pesado, aparentemente um dos maiores Cabutrimons que existem mesmo. Ele é do tipo inseto. E o nome dele faz referência à mesma coisa que a gente viu até agora, né? Cabutrimon, besouro rinoceronte, porém esse rino, né, faz referência à mesma coisa, besouro rinoceronte também. Então é um jeito um pouco diferente de dar nomes a um Digimon da mesma maneira, o que é bem engraçado se vocês pensarem bem. Os ataques dele são todos elétricos, muita eletricidade, ataques extremamente poderosos, campos eletromagnéticos e coisas parecidas. E é dito que ele é tão enorme e tão pesado que ele chega a ser confundido com dragões e dinossauros no mundo digital, que é bem interessante. Mas a gente continua. Temos o Tyrant Cabutrimon, e ele seria o Cabutrimon do mal dessa lista, o que é bem interessante, né? Ele tem o atributo vírus, e ele representa isso muito bem. Tem o tipo inseto, como a gente viu, todos os Digimons desse grupo tiveram o mesmo tipo até agora. E esse nome, Tyrant Cabutrimon. Cabutrimon tem o mesmo significado, mas esse Tyrant vem de um tipo de besouro que é chamado de Tyrant Ground Beetle, mas obviamente se traduz para tirano. E isso porque ele basicamente vive dessa forma no mundo digital. Ele controla outros Digimons insetos, ele comanda eles para fazerem tudo o que ele quer, né? Para batalharem, guerrearem, protegerem. Então ele senta no trono dele e usa outros Digimons insetos para criar o seu próprio império, seus próprios exércitos, etc. Ele é o Cabutrimon, como eu disse, do mal, e ele trabalha dessa forma dentro do mundo digital. É dito que ele é extremamente resistente também, porque agora, ele sendo um Cabutrimon do nível Mega, ele tem uma casca formada de Chromedigizoide bem denso, né? O que é, obviamente, parte dos metais mais resistentes do mundo digital, o que é bem interessante. Então, apesar dele ter uns ataques muito poderosos, ele é do tipo que controla outros Digimons insetos para lutarem por ele primeiro. Mas a gente continua. Em seguida, finalmente chegamos ao Hercules Cabutrimon, que também é chamado de Heracle Cabutrimon. Das duas maneiras, ele tem o nome baseado, né, nas mesmas coisas. Em primeiro lugar, no besouro Hércules, que é um besouro extremamente poderoso de verdade. Mas nós temos também, né, o Hércules, que é um ser mitológico extremamente poderoso, reconhecido por sua força física gigantesca. E o Hercules Cabutrimon tem essa força física mesmo no mundo digital, né? Ao ponto de que, aparentemente, ele conseguiria lutar contra vários Digimons do nível Mega tranquilamente apenas com sua força. Mas é muito interessante, galera, porque, bom, em primeiro lugar, ele continua sendo um Digimon do tipo inseto. Ele lembra bastante o Cabutrimon, porém usando uma armadura dourada extremamente poderosa. E é basicamente isso. Se você vai na descrição dele, é dito que ele é o Cabutrimon Supremo. E que, diferente da transformação do Cabutrimon pro Attlur Cabutrimon, né, pro Mega Cabutrimon, onde ele perde as asas, ele é mais lento, porém mais resistente, ele é basicamente, como eu disse, um Cabutrimon melhorado. É quase como se ele tivesse voltado ao que ele era como Cabutrimon, porém de uma forma ainda melhor. As asas são parecidas, porém ainda melhores, ele voa muito mais rápido. O ataque dele é uma versão melhorada do ataque do Cabutrimon,
e não do Atlur Kabutrimon. Antes ele usava o Mega Blaster, agora ele usa o Giga Blaster, que é um ataque elétrico, um raio que ele dispara dos chifres enormes que ele tem na cabeça dele. Obviamente esses chifres muito mais fortes, porque ele representa o Besouro Hércules, o que é bem legal. Mas a gente continua. Nós temos então a transformação do Hércules Kabutrimon, quando ele consegue o Anticorpo X. Esse é o Hércules Kabutrimon X, ou Heracle Kabutrimon X. E se você está procurando o Kabutrimon mais humanoide que existe no mundo digital, é esse, com toda certeza. Ele realmente lembra um cavaleiro usando uma armadura de inseto, uma armadura de besouro dourado, algo do tipo, que é muito legal. O nome dele tem exatamente o mesmo significado, e agora ele é sim muito mais forte. Isso está na descrição oficial dele, onde é dito que o corpo dele se tornou ainda mais forte. Como ele é mais humanoide agora, aparentemente as habilidades de luta corpo a corpo dele ficaram melhores, e ele tem uma força física ainda maior do que a que ele tinha apenas como Hércules Kabutrimon. E a gente já sabe que ele era absurdamente forte, porque ele é baseado no Besouro Hércules e também no próprio Hércules da mitologia. Ele tem o mesmo ataque chamado Giga Blaster, onde ele cria uma esfera de energia e dispara um raio super poderoso, porém ele tem mais um ataque chamado Hornbuster Kai, que é muito interessante, porque Hornbuster é o ataque usado pelo Atlur Kabutrimon, onde ele vai com o chifre na direção do oponente com todo o seu poder. O Hércules Kabutrimon X tem um ataque como esse, porém melhorado, ele faz basicamente a mesma coisa. Então bem interessante aí, O Hércules Kabutrimon normal tem o ataque do Kabutrimon melhorado, porém o X tem o ataque do Kabutrimon melhorado e também o ataque do Atlur Kabutrimon melhorado, mostrando que ele é a forma final, a forma mais poderosa. Então, galera, esses são todos os Digimons que possuem o nome Kabutrimon na franquia Digimon. E sim, existem alguns outros Digimons que têm um pouco de conexão com eles, mas não são exatamente Kabutrimons e nem têm esse nome. Então eu quero saber o que vocês acharam de cada um desses Kabutrimons. Deixa tudo aí nos comentários, todos os seus comentários são sempre muito importantes. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui Digi Escolhidos, até a próxima, tchau, tchau!